Nós sabemos que os tempos em que vivemos, o tempo que estamos a viver, as circunstâncias que estamos a viver, nos dias de hoje, nos vão exigir de nós como cristãos alguns hábitos, algumas regras, alguns procedimentos que nós vamos ter que respeitar para que tudo corra bem. Amém? A verdade é que enquanto vivemos aqui nesta terra, nós não é somente ter fé, nós temos que ter fé, mas também temos que respeitar as autoridades. Nós também temos que cumprir com aquilo que a lei nos manda fazer. Ok? Então, dessa forma, nós vamos pedir a vossa paciência, vamos pedir a vossa colaboração como cristãos para que nós possamos dar bom testemunho. Amém? Vamos ser pacientes, não vamos ficar chateados. Já estou aqui há 5 minutos à espera. Meu Deus, agora não posso cumprimentar ninguém. Você entende porque é que não pode cumprimentar ninguém? O único que não é bem-vindo aqui é o Covid-19. Então não vamos cumprimentar ninguém, não quer. Tu vais ser são em nome de Jesus, até vem a vacina e tu nunca apanhaste Covid em nome de Jesus. 3 não vão apanhar, mas os mais nós não sei. Vai vir a vacina e você não vai ser infectado em nome de Jesus. Deus te livrará dessa doença em nome do Senhor Jesus. No entanto, temos de tomar precauções, temos de estar atentos, temos de estar a 2 metros. Eu não te vou amar mais por estar a 1 metro ou estar a 2. O facto de eu estar a 50 centímetros de ti não quer dizer que eu te amo mais. O facto de eu estar a 2 metros de ti não quer dizer que eu não te amo. Aquilo que nos une é uma fé. É um nome. Por muitas atitudes que nós possamos ter, aquilo que Ele fez em nada se compara àquilo que nós podemos fazer. Então esse amor de Jesus está repleto em nós, mesmo que nós não nos cumprimentemos, mesmo que seja com o cotovelo, com os pés, isso tudo. Então eu peço a tua paciência, está bem? Nós ainda estamos numa fase de adaptação a esta nova realidade. O entrar uns, cruzarem-se outros, não se poderem cruzar, a fitinha, o álcool gel, o desinfetar as cadeiras, são procedimentos que nós estamos nos a adaptar. E da mesma forma que a igreja primitiva se adaptou a cenários muito mais difíceis, exponencialmente muito mais difíceis, perseguições, morte, agressões, arrastamento para arenas, mortos nas arenas, que serviam como divertimento. A igreja se adaptou. E dessa forma, mesmo havendo perseguições, ela se multiplicou, ela se espalhou. Verdade ou não? A igreja primitiva cresceu, se espalhou porque houve perseguição. Então, neste tempo de Covid-19, neste tempo de pandemia, como nós vamos aproveitar este tempo? Como nós vamos revelar o nome de Jesus neste tempo? Vamos ser pacientes, amém? E vamos ser crentes a sério, em nome de Jesus. Amém? Eu hoje gostaria de ministrar sobre o tema, não sei se dá para colocar ali, o que nós precisamos. Pergunta para ti mesmo, o que é que eu preciso? Nos dias que estou a viver hoje, o que é que eu preciso? Pergunta aí, o que é que eu preciso? Pergunta à tua alma, alma, o que é que tu precisas? Alma minha, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso para ficar, para conseguir ser realmente imagem e semelhança, ser testemunha de Jesus nesta terra? O que é que nós precisamos para ter vida e vida em abundância? O que é que nós precisamos para ter a verdadeira paz? O que é que nós precisamos para viver despreocupados com estas coisas que o mundo agora nos injeta na mente diariamente, redes sociais, rádio, televisão? O que é que nós precisamos? O que é que eu preciso nos dias de hoje? No Velho Testamento nós, através de Isaías e em Salmos, através do salmista e em Miqueias, estas passagens bíblicas nos mostram e revelam aquilo que realmente nós precisamos. E eu vou ler, não precisa de abrir, só no texto que eu depois lhe disser. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Está atento. Repara naquilo que tu precisas. E foi profetizado. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. O que é que nós precisamos? De ter Deus conosco. Deus conosco. Salmos, capítulo 89, versículo 3 e 4 diz: Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido.
Jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. O que é que nós precisamos? Precisamos de um rei eterno. Um rei eterno. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O que é que nós precisamos? De um governador de nós mesmos. Apesar de sermos pequenos e falhos, possamos manifestar aquele que governa em nós. O que é que nós precisamos em tempos como estes? De um Senhor, de um Salvador, de um Mestre, de um bom pastor. Necessitamos entender, perceber que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por meio dEle. O que é que nós precisamos? Em tempos de pandemia, o nosso corpo diz que precisamos de uma vacina, precisamos de uma medicação, precisamos de ventiladores. Para nos sentirmos seguros, precisamos que a taxa de mortalidade baixe, o número de infectados desapareça. Quando, na verdade, o que nós precisamos, na verdade, em tempos como estes, é entendermos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós, como cristãos, temos que ter isso bem vincado nos nossos corações para que não manifestemos o medo, mas a esperança em Cristo Jesus. Para não manifestarmos o medo, mas sim para manifestarmos a verdadeira esperança que é Cristo Jesus. E só quero ouvir um glória e um amém. Só um. Só um. Manifestarmos, foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que nós fomos chamados. Em tempos como estes, nós precisamos de um Senhor, de um Salvador. Lucas capítulo 2, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 2, versículo 8. Eu quero vincar bem este tema. O que é que nós precisamos? O que é que eu preciso? O que é que nós como igreja, o que é que nós como filhos, o que é que nós como família, o que é que nós precisamos realmente? De uma conta choruda? De ter um trabalho fixo? O que é que eu preciso realmente ter uma despensa cheia? Ou basta-me o pão nosso de cada dia? O que é que eu preciso? Do meu ego alto? Ser elogiado? Ou acreditar que aquele que for humilhado será exaltado? O que é que realmente eu preciso? Segurança terrena ou de proteção divina? O que é que tu precisas? Ter 2 bodyguards à porta de casa? Ou ter um anjo só que te guarda de dia e de noite? O que é que precisas? O que é que nós precisamos? Quem já abriu Lucas capítulo 2, versículo 8? Diga amém, mesmo com máscara. Essa máscara aqui, levanta. Amém. Lucas capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte. Naquela região havia pastores que passavam a noite no campo guardando os rebanhos. Apareceu-lhes um anjo e a luz gloriosa do Senhor envolveu-os. Apareceu um anjo. Espera, entra na Bíblia. Entra neste tempo, faz uma viagem no tempo. Uou, estou no campo a guardar um rebanho e de repente apareceu um anjo e uma grande luz. Uau! Que manifestação é esta? Quantos aqui já tiveram uma experiência assim? Não é problema se... Quantos já tiveram? Escuta, eu não estou a perguntar para que levantes o braço. Quantos? Eu espero que esse dia tenha marcado a tua vida para todo sempre. Porque marcou a vida destes pastores. Marcou a vida da humanidade. Marca hoje. Estamos a ler sobre este episódio. Apareceu um anjo. E a luz gloriosa do Senhor envolveu-os. Ficaram muito assustados. Uau, que experiência. O que é isto? O que se passa? Mas o anjo do Senhor disse-lhes: não tenham medo. Diz assim comigo: não tenho medo. Não tenham medo. Venho aqui por uma razão maravilhosa.
Eis que vos trago, eis que vos venho trazer uma boa nova que será motivo de grande alegria para todo o povo. Pois nasceu hoje na cidade de Davi o nosso Salvador, que é Cristo o Senhor. Poderão reconhecê-lo por este sinal, não através das redes sociais, não através de uma grande propaganda, não através de uma grande manifestação de glória, de glória terrena, de riquezas, de guarda-costas, não. Vocês poderão reconhecê-lo através deste sinal. Encontrarão um menino envolvido em panos e deitado numa manjedoura. Nisto juntaram-se ao anjo muitos outros anjos do céu, louvando a Deus e cantando: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Mal os anjos partiram para o céu, os pastores disseram uns para os outros: bora a Belém, vamos a Belém, siga para Belém, para vermos o que o Senhor nos deu a conhecer. Imagina a ansiedade, o desespero, a alegria com que eles ficaram no coração depois de uma experiência assim. Nunca mais foram os mesmos a partir daquele dia. Uma experiência com Deus, uma experiência manifesta dos céus aqui nesta terra, faz com que não nos deixe ser mais os mesmos. O que é que nós precisamos? De experiências com Deus. O que é que eu preciso em tempos como hoje? De experiências com Deus. Eu preciso que a luz, que a gloriosa luz do Senhor me envolva. Eu preciso de uma experiência com os anjos do Senhor. Eu preciso glorificar, louvar a Deus juntamente com os anjos, cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Não tenham medo. O que é que eu preciso hoje, em tempos como hoje? Não ter medo. Se o passado escreveu uma história na tua vida de medo, de stress, medo emocional, medo pelas coisas profissionais, situações profissionais, familiares, a partir de hoje, Deus te diz através da sua palavra: não temas. Não temas, eis que estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Eis que vou para junto do meu Pai, mas deixo convosco outro Consolador. E o que significa a palavra outro? Não está lá por acaso, não foi para preencher, para fazer mais bonito, para fazer a frase mais comprida, não. Outro significa o verdadeiro Consolador. Verdadeiro porquê? Porque podes buscar consolo em muitas coisas da terra, mas aquele que dá o verdadeiro consolo vem dos céus, foi enviado dos céus para a sua igreja. Para a sua igreja. Deus enviou seu Filho amado, mas também enviou o seu Espírito Santo. O que é que nós precisamos em tempos como hoje? Experiências com Deus. Não ter medo. Glória a Deus no mais alto dos céus. Imagina a cara deles a louvar e a adorar a Deus. Como é que a gente ia louvar a Deus aqui em cima deste altar? Conseguiríamos segurar um manto? Conseguiríamos entrar no Charamanás? Uma experiência real com Deus. Não nos... Aquilo que é físico não nos limita. Quantos aqui já viram um pessoal cheio do Espírito Santo? Que parece loucura para o mundo. Mas para nós é realmente... Uau, o que é que se passa? Dia de Pentecostes. Igreja primitiva. Todos reunidos no mesmo lugar. 120 reunidos no mesmo lugar. A clamarem. 10 dias de pura unção, pura oração. Muitos desistiram, mas muitos permaneceram de acordo com aquilo que Jesus tinha dito. Permaneçam, fiquem, não se cansem, louvem. 10 dias. 10 dias. Alguns historiadores contam 10 após a crucificação. Outros falam em 7.
após a ressurreição, ok? Muitos entendem, com certeza já ouviste falar em 7 ou 10 dias de permanência no templo. Mas pronto, apontemos 10 dias reunidos e estavam ali a orar, a buscar, e foram cheios do Espírito Santo. Hoje comemora-se o dia de Pentecostes, data preciosa, fundamental, marcante para a Igreja de Jesus Cristo. A partir daquele dia não foram mais os mesmos. A Igreja ganhou fogo, ganhou ânimo, não perdeu o medo, temor, foram ousados, ganhou ousadia, coragem. Muitos foram crucificados, mas mesmo assim eles não pararam. Muitos foram arrastados pelas ruas, mas mesmo assim eles não pararam. Isto não vem de motivação de homens, mas só pode ser motivação de Deus. Quando alguém vai para missões, sabendo que corre risco de vida, não é a motivação humana, mas é a motivação que vem de Deus. Tu precisas, sabes o que é que nós precisamos? De ser motivados por Deus, através de uma experiência com Ele. Nós precisamos da verdadeira motivação. Mas os anjos partiram para o céu. Os pastores disseram uns para os outros: vamos a Belém para vermos o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram a toda a pressa e lá encontraram Maria e José e o menino que estava deitado na manjedoura. O que nós precisamos nos dias de hoje é entender aquilo que realmente provém de Deus. O que é que provém de Deus? Olha o sinal. Qual era o sinal de realmente Ele era Cristo? Deus deu-lhes a indicação: olha, quando virem um menino envolvido em panos e deitado numa manjedoura, o Senhor dos humildes, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, estava envolvido num pano, deitado numa manjedoura. E eles deu-lhes o sinal. Da mesma forma Deus faz conosco. Deus dá-nos o entendimento, o discernimento de percebermos aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que agrada a Deus e o que agrada a Deus, o que não agrada e o que agrada a Deus. O que nós precisamos em tempos como hoje, discernimento espiritual, para conseguirmos viver a tal vida em abundância. Em meio ao caos, os cristãos estão a glorificar a Deus. Em meio ao desemprego, os cristãos estão a glorificar a Deus, porque sabem que Jeová Jireh proverá o mantimento, o pão nosso de cada dia. Estás a ouvir? Estás a ouvir? O desespero tenta invadir a tua casa, bater na porta, entrar pela janela, pelas costuras do teu coração que não foram bem feitas. Mas tu não podes permitir que isso aconteça. Precisamos discernir aquilo que provém de Deus. Precisamos ter discernimento espiritual em tempos como este. Precisamos entender isso. E da mesma forma que Deus deu um sinal, através daquele anjo, a informação de como se havia de manifestar um menino, da mesma forma Ele faz connosco, se nos achegarmos a Ele. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. Se me buscares, encontrarás. Procura ter um encontro comigo face a face e eu te revelarei os meus planos. Procura um encontro com Deus. Eu estou certo que durante este tempo, estes últimos 2 meses, muitas questões nasceram na tua mente. Muitos medos vieram à tua mente. Ansiedade de ir ao supermercado com máscara, com álcool gel. Muitos litros de álcool gel já gastaste ou não? A ansiedade no teu coração. Estes pastores também estavam assim no seu dia-a-dia. Eles tinham medo das feras que tragassem o seu rebanho, dos ladrões, dos saqueadores. Eles também estavam assim. Dos romanos, do pessoal que humilhava e agredia e que oprimia os pastores, o povo judeu. Eles também estavam assim. Eles estavam desesperados para que a profecia se cumprisse, para que o Messias viesse à terra para poder trazer a salvação, a esperança, a verdadeira esperança. Muitos não entenderam. A luz veio ao mundo, mas muitos não conseguiram vê-la, discerni-la, percebê-la. Mas muitos conseguiram. E desses muitos, estão aqui alguns que percebem isso, que entendem que Ele é a luz e a verdadeira esperança.
Não tenhas medo. O que é que nós precisamos também nos dias de hoje? De boas novas. Aquele anjo tinha uma missão. Eis que vos trago boas novas, boas notícias. Nos tempos de hoje, nós precisamos de boas novas, boas notícias. Boas notícias, nós temos que obter ou sugar boas novas. E onde é que nós podemos ter boas novas? Onde é que nós podemos extrair boas notícias? Nas Escrituras Sagradas. Nas Sagradas Escrituras. Na Palavra, que é o Deus manifesto. Nas Escrituras de Deus nós conseguimos obter as boas novas. Ler aquilo que Jesus viveu. Nós temos a oportunidade de ler. De sentir o que Jesus sentiu. Amar como Jesus amou. Nos dias de hoje, através das Sagradas Escrituras. Os nossos ouvidos muitas vezes são invadidos por informações que corrompem a nossa alma. Se existe canal que invade a nossa alma, ou que nós permitimos que invada a nossa alma, é os olhos e são os ouvidos. Através daquilo que tu vês, ou através daquilo que tu ouves, a tua alma é corrompida. O teu espírito é tragado pelas trevas. Nós precisamos de escutar as boas novas do Evangelho. Colocar os nossos ouvidos na Palavra de Deus. Ouvir a Palavra de Deus, ouvir a tua voz, a ler a Palavra de Deus, os Salmos. Vamos ler Salmos, onde lemos com gratidão. Ou lemos os Salmos, onde nos arrependemos, nos prostramos. Ou lemos Salmos, onde louvamos e adoramos. Ou lemos os Evangelhos, ou lemos as cartas do apóstolo Paulo, onde somos motivados. Nós precisamos de boas novas. Nós precisamos de um Salvador. Escuta, enquanto vivermos neste mundo, nós precisamos de entender que precisamos de um Salvador. O facto já teres aceito Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não invalida o facto de perceberes ou entenderes que precisas desse Salvador continuamente. Eu preciso desse Salvador no dia em que o aceito. Eu preciso desse Salvador no dia após o ter aceito. Eu preciso de um ano após ter. Eu sou dependente de Jesus. Eu sou dependente desse Rei. Porque Ele governa a minha vida. Eu sou dependente dEle. Isso tem que estar enraizado em nós. O que nós precisamos nos dias de hoje é da manifestação dos frutos do Espírito Santo. Dos frutos. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, fala lá nos frutos do Espírito Santo. Em tempos como hoje, como os dias de hoje, temos que manifestar esses frutos. Árvore sem fruto. A árvore foi plantada para dar bom fruto. Nós vimos a qualidade da árvore pelo fruto que ela dá. Bom fruto. Assim nós fomos chamados para dar bom fruto. Em tempos como hoje, não só nós, mas a humanidade precisa que as árvores que foram plantadas no reino deem bom fruto. Nada de murmuração, nada de mentira, nada de pecado, nada de tentação. Livrai-vos disso tudo. Nada de língua maldicente, nada. Precisamos de dar bom fruto em tempos como hoje. Se Deus permite que situações ocorram, situações como estas ocorram na terra, é para que a manifestação dos filhos de Deus seja visível. A luz só é vista em meio à escuridão. Verdade ou não? Está escuro, acendes a luz é manifesta. Estás no meio de uma gruta, mas vês a luz ao fundo do túnel. Não tiras os olhos lá, porque é para lá que queres ir. Então este tempo, o que nós precisamos é manifestar o reino de Deus nesta terra. Em nome de Jesus, eu gostaria de convidar a ficar de pé todos aqueles que, escuta, todos aqueles que, aleluia, desejam e querem e vão manifestar o reino de Deus e ser luz em nome de Jesus. Levanta-te, fica de pé. Vamos orar em nome de Jesus Cristo.